Alô você, eu sou a Samira e você está aqui no Basecast. Hoje mergulharemos na estrutura do Sistema Financeiro Nacional com o professor Samir Base. Preparem-se para entender como o sistema financeiro opera de maneira clara, prática e divertida. Vamos lá então. O Sistema Financeiro Nacional é segmentado em três grandes áreas: a área de moeda, crédito, capitais e câmbio, a de seguros privados e a de previdência privada. Sendo assim, vamos ver as características de algumas das instituições que compõem o sistema. Em um primeiro momento, temos os três principais órgãos responsáveis para normatizar o Sistema Financeiro Nacional. O primeiro deles é o Conselho Monetário Nacional. É o principal órgão normativo do sistema financeiro e foi instituído pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. O CMN tem a responsabilidade de formular as políticas de crédito e da moeda, sempre acompanhando o desenvolvimento econômico e social do Brasil. O Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP, é o órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados e foi criado pelo Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966. E o Conselho Nacional de Previdência Complementar, o CNPC, tem como função principal a regulação do regime de previdência complementar, que é operado por entidades fechadas de previdência complementar. O CNPC foi criado pelo Decreto-Lei nº 7.123, de 3 de março de 2010. As entidades supervisoras são aquelas que desenvolvem atividades complementares àquelas que são realizadas pelos órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional. Essas entidades são responsáveis pela supervisão das diversas instituições que integram o sistema como um todo. Num primeiro momento, nós temos o Banco Central do Brasil. É o principal órgão executivo do Sistema Financeiro Nacional, além de ser responsável por garantir o poder de compra da moeda nacional, tendo sido criado pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Os principais objetivos do Bacen estão, entre outros, zelar pela adequada liquidez da economia, manter as reservas internacionais em um nível adequado, estimular a formação de poupança, zelar pela estabilidade e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro, entre várias outras funções. Temos também a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que é uma autarquia vinculada diretamente ao Ministério da Fazenda e foi criada através da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Tem a principal responsabilidade de regulamentar, desenvolver e controlar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários no Brasil. A Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda também e foi instituída pelo Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966. É responsável pelo controle e fiscalização do mercado de seguro, previdência privada aberta e capitalização. E o último órgão supervisor é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, que também é uma autarquia, mas vinculada ao Ministério da Previdência Social. Foi criada pela Lei nº 12.154, de 23 de dezembro de 2009, sendo responsável por fiscalizar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar, os chamados fundos de pensão, de acordo com as diretrizes do CMN e do CNPC. As entidades e instituições operadoras do Sistema Financeiro Nacional
tem a responsabilidade de atuar e monitorar as áreas monetária e de crédito, sendo separadas em várias áreas de acordo com as suas características e instituições específicas. Primeiramente, nós temos os bancos e caixas econômicas, que são instituições como monetárias, que podem captar depósitos à vista. Dentro desse grupo, nós temos os bancos múltiplos de carteira comercial, que são instituições financeiras privadas ou públicas, que surgiram da junção de algumas instituições financeiras com personalidade jurídica própria. Temos ainda os bancos comerciais, que são instituições financeiras privadas ou públicas, que executam basicamente a atividade de captar depósitos a prazo ou à vista, criando a chamada moeda escritural. Quero destacar aqui 3 grandes instituições. Primeiramente, o Banco do Brasil, que é o mais antigo banco comercial do Brasil e atualmente opera na forma de uma sociedade de economia mista de capitais públicos e privados, com ações cotadas nas bolsas de valores. Outra instituição é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. É uma autarquia federal, foi criado em 1952, sendo considerado como o principal instrumento do governo federal no apoio de empreendimentos que tenham como objetivo o desenvolvimento do Brasil. Ainda a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda e se assemelha aos bancos comerciais, que foi criada em 1861. Outro operador são as cooperativas de crédito, que se dividem em singulares, que são aquelas que prestam serviços financeiros de captação e de crédito apenas aos respectivos associados, podendo ainda receber repasses de outras instituições financeiras e realizar aplicações no mercado financeiro. Temos as cooperativas de crédito centrais, que prestam o serviço às singulares filiadas e são também responsáveis por auxiliar a supervisão. E por fim ainda temos as confederações de cooperativas centrais, que prestam serviços às centrais e suas filiadas. Outro operador do Sistema Financeiro Nacional são as instituições de pagamento, que são aquelas instituições financeiras que não podem captar depósitos à vista, sendo consideradas como não monetárias. Como exemplo, temos os bancos múltiplos sem carteira comercial, os bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento e as sociedades de crédito imobiliário. Outro operador são as administradoras de consórcio, que são empresas responsáveis pela formação e administração de grupos de consórcio, atuando como mandatárias de seus interesses e direitos. As sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários são constituídas sob a forma de sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Dentre seus objetivos estão operar em bolsas de valores, subscrever a emissão de títulos e valores mobiliários no mercado, comprar e vender títulos de valores mobiliários por conta própria e de terceiros, encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários, exercer funções de agente fiduciário, instituir e organizar fundos e clubes de investimento. Temos ainda as demais instituições não bancárias, que são instituições consideradas como instituições financeiras, mas que não podem captar recursos diretamente dos poupadores. As bolsas de valores são sociedades anônimas ou associações civis com o objetivo de manter um local ou um sistema adequado para o encontro dos seus membros, além de realizar transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários entre os membros, seja no mercado livre ou no aberto, que é organizado e fiscalizado pelos membros da Comissão de Valores Mobiliários.
Ainda temos as bolsas de mercadorias e futuros. São instituições civis privadas com o objetivo primordial de efetuar registro, compensação e liquidação das operações de derivativos, que são realizadas em um pregão ou em um sistema eletrônico. Possuem uma certa autonomia financeira, patrimonial e ainda administrativa, mas são todas fiscalizadas pela CVM. As seguradoras também são entidades constituídas obrigatoriamente na forma de sociedades anônimas, especializadas em pactuar contrato, por meio do qual assumem a obrigação de pagar ao contratante, o segurado, ou a quem este designar uma indenização, no caso em que advenha o risco indicado e temido, recebendo para isso o prêmio estabelecido. Já as resseguradoras são entidades constituídas sob a forma obrigatória de sociedades anônimas, com o objetivo exclusivo de realizar operações de resseguro e retrocessão. São as instituições seguradoras das seguradoras e têm como principal órgão regulador o Instituto de Resseguro do Brasil. As entidades abertas de previdência complementar são entidades constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas e têm por objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário que são concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas. As sociedades de capitalização são entidades constituídas sob a forma de sociedades anônimas que negociam contratos, os chamados títulos de capitalização, que têm por objeto o depósito periódico de prestações pecuniárias pelo contratante, o qual terá, depois de cumprido o prazo contratado, o direito de resgatar parte dos valores depositados, corrigidos por uma taxa de juros estabelecida contratualmente, conferindo ainda, quando previsto, o direito de concorrer a prêmios e sorteios em dinheiro. As entidades fechadas de previdência complementar, conhecidas como fundos de pensão, são organizadas sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos, e são acessíveis exclusivamente aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas ou aos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, entes denominados patrocinadores, ou aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, denominada instituidores. E aí, pessoal, gostaram do passeio pela estrutura do Sistema Financeiro Nacional? Agora vocês já sabem como funciona essa engrenagem essencial que move a economia. Até parece que descomplicamos o que parecia complicado. Fiquem ligados para mais. E eu acho que a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!